Olá, sou Paulo Sérgio, fui aprovado no 38º Exame de Ordem e venho aqui manifestar minha satisfação com o preparatório do SERS, bem como ao professor Rafael Novaes, que nos foi assíduo na nossa preparação. De igual modo, venho aqui também manifestar minha satisfação com a didática que eles nos ofertam e que foi de extrema importância para a minha aprovação, e sei que de igual modo aos que estavam comigo naquela empreitada. Um abraço e satisfeito. Que o SERS OAB traz vídeos todos os dias para a sua preparação, você já sabe. A novidade agora é que você encontra a nossa programação completa em um só lugar. Acesse sers.com.br e na aba Aulas ao Vivo você fica por dentro do que está rolando e o que vem por aí. Basta acessar o link, se cadastrar e acompanhar todo o conteúdo especial que produzimos para você. E aí, curtiu? Então vamos juntos rumo à sua aprovação. Eu tô passando só para agradecer a oportunidade que eu tive de estudar no SES OAB, em especial de estudar com o professor Rogério Rinzetti, que foi decisivo para minha aprovação na OAB, e eu não tinha nenhuma noção de processo do trabalho, mas eu escolhi a matéria porque eu tinha alguma afinidade com o direito material do trabalho, e foi isso. Me saí muito bem. Não esperava e só tenho a agradecer. Eu moro bem longe, eu sou de Belém do Pará e eu tive essa oportunidade. Muito obrigada. Meu nome é Jéssica Machado, sou de Feira de Santana, conheci o SERS através de um revisaço do exame 36. Não obtive êxito nessa prova, venho de algumas reprovações, daí comecei a me preparar no exame 37 com a família SERS. Obtive êxito com a nota relativamente alta e fui para a segunda fase. Optei por direito administrativo com a professora Ana Cecília e daí conheci o método VDC, vai dar certo, e deu certo. Ela nos ajudou, segurou nossa mão, nos encorajou e passou todo o conhecimento. O que mais eu achei interessante e que me ajudou nessa jornada foi as questões após cada aula assistida, os simulados no final de semana e as peças processuais. Apesar de ser um conteúdo muito extenso e cansativo, ela conseguiu nos passar com precisão e clareza, e daí estou aqui e posso dizer, hoje estou aprovada na segunda fase, posso me considerar advogada, graças a Deus, primeiramente, e graças à família SERS e à professora Cecília, que nos ajudou, nos encorajou e ficou firme lá com a gente na torcida. A pós-graduação da Faculdade SES é o que você precisa para turbinar a sua vida profissional no mundo do direito. Isso porque elas são totalmente práticas. Sim, temos professores e coordenadores que são referências no mundo acadêmico, são aqueles que escrevem as obras e que têm as decisões proferidas pelos principais tribunais do país. Mas aqui a gente não preza só por isso, a gente quer que eles passem para vocês toda a maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade SES, você encontra todo mundo, todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vêm a seguir. Então, vem olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Boa noite, turma querida. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu vi que alguns de vocês estavam na live que nós fizemos ali com os colegas de penal. O que vocês acharam da live? Legal esse encontro, né? Troca de ideias em relação aos professores de outros cursos. Vocês podem ver que todos nós somos amigos, nós conversamos
nós também dialogamos, tá? Ninguém é inimigo de ninguém, isso é bom que vocês vejam também, tá? Pessoal, vamos hoje trabalhar com peças inéditas, pessoal. Então, a nossa aula de hoje, ela é uma aula legal também, importante. Olha aqui o Heron, eu não gostei das peças azarão. Eu também não, Heron. Pode ver que eu fiquei bem quieto, né? Porque, assim, deixou o pessoal só nervoso e mais ansioso ainda do que já estava, Heron. Então, assim, falar de resp, não, né? Por favor. Então, assim, azarão. Um azarão que eu acho que pode, vamos lá, se é para apostar em azarão, eu apostaria, Arthur, nos embargos infringentes. Peça privativa da defesa, uma peça que tem fundamento dentro do Código de Processo Penal. Eu apostaria numa revisão criminal. Eu apostaria na própria queixa-crime. Agora, recurso especial, como disse o colega, né, que está fundamentado até lá no Código de Processo Civil, aí seria muita maldade da banca FGV, me parece, tá? Vamos trabalhar, então, com peças inéditas, pessoal, para vocês verem que, na verdade, quando nós trabalhamos com peças inéditas, a grande preocupação de vocês não vai ser o conteúdo, pessoal. Ela vai ser a forma. Vocês vão se preocupar mais com a forma. Vocês vão construir uma peça e o conteúdo que vocês vão colocar, vocês vão ver que é mínimo. O fundamento ele vai estar expresso na lei ou na própria Constituição. Então, isso não é a preocupação de vocês, tá? Bom, vamos lá então. Arthur, eu posso começar com embargos infringentes e de nulidade, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Salim. Boa noite, futuros advogados e advogadas. Como eu havia prometido ontem, hoje nós vamos trabalhar aqui com aquelas peças não cobradas pela banca examinadora. Para quem acompanhou nossa live de agora a pouco, vocês devem ter reparado que é uma coisa unânime. Não é em outros cursinhos, é entre professores de direito penal, que a banca examinadora ela deve cobrar aquilo que ela usualmente cobra. E nós já falamos das tais estatísticas. Foram até agora 37 exames de ordem capitaneados pela FGV, na segunda fase, e dos 37, 32, Salim, versavam sobre as peças top 5. Não tem como fugir. RA, memoriais da apelação, recurso em distrito e agravo em execução. Foram 32 vezes, de um total de 37 vezes essas peças. Ficaram de fora quais? Vocês lembram? O que ficou de fora das peças top 5, mas que a FGV já cobrou? Já cobrou uma vez queixa-crime, já cobrou 2 vezes contra-razões de apelação, já cobrou uma vez revisão criminal e uma vez relaxamento de prisão em flagrante. Foi isso, pessoal. Essas 5 mais as 32 que eu acabei de falar para vocês são 37 exames, tá certo? 37 exames de um total de 38 segundas fases realizadas até hoje. Concordam comigo que a estatística mostra que a banca examinadora não foge muito daquilo, das 5 peças principais. Por isso, e quem acompanhou a live de agora a pouco, depois nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, eu e o Salim, também ficou claro para vocês que os professores entendem de maneira maciça que a FGV, ela, como até agora, dos últimos 4 exames, caíram 4 das 5 peças top 5, o que todos os professores disseram? Que reze está na hora de cair. E que foi exatamente a primeira aposta minha e do Salim. Vocês estão vendo como eu e o Salim, a gente não viaja na maionese, gente? Que às vezes é uma coisa eu e o Salim falando. Agora, pegamos 8 outros professores de direito penal dos maiores cursos preparatórios do Brasil. E eles foram unânimes. Olha, o recurso em distrito está maduro para ser cobrado novamente, claro. Porque nos últimos 4 exames caíram 4 peças top 5. A 5ª peça top 5 é exatamente o recurso em distrito. Vocês repararam também que é a aposta de todos ali, a apelação barra contra-razões de apelação? Vocês perceberam? Vocês estão vendo como existe todo um conhecimento por trás, gente? Isso prova que eu e o Salim estamos aí no caminho certo. Mas a gente não pode bobear com a FGV, porque outras disciplinas, trabalho, empresarial, já se depararam com peças inéditas. Porque existem as peças top alguma coisa nas outras disciplinas, mas já se cobrou peça inédita. E em penal, pode acontecer?
Claro que pode. Por isso que hoje eu e o Salim vamos falar com vocês um pouquinho, por volta aí de 1 hora de duração, aquelas peças inéditas, mas que são relevantes para o direito penal. E essa aposta, Salim, de peça inédita, eu e você já estamos trazendo há algum tempo, que é a peça de embargos infringentes ou de nulidade. Vocês vão, todo mundo deve estar com o VAD aí, já vou passar a palavra para o Salim, mas todo mundo abra lá no artigo 609 do CPP, parágrafo único. Salim, tá com a palavra. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva aqui. Não dá para ouvir, Salim. Olha, pessoal, eu prestei a minha solidariedade lá na live, vou prestar aqui também para os alunos do Rio Grande do Sul. Essa chuva não para. Tem gente que está sem luz entrando no 3º dia, tá, pessoal? Alunos nossos daqui do Sul, em véspera de prova, chegando no 3º dia sem luz e, por consequência, sem internet. Vocês imaginem a angústia, tá? Bom, a minha luz voltou hoje, a minha internet voltou, então, assim, eu vou rezar para não cair, tá, Arthur? Caso comece a chegar mal aí, tu me avisa, meu amigo. Vamos lá. Uma primeira peça inédita, pessoal, nunca caiu, mas eu fiz um simulado para vocês. Eu fiz um simulado, Arthur, para a turma de embargos de nulidade desta vez, tá? Bom, vamos lá então. Embargos infringentes ou... Eu vou botar E, Arthur. Eu vou botar E porque, para não parecer que é a mesma peça. E embargos de nulidade. São 2 recursos que são distintos, mas que têm, pessoal, o mesmo fundamento. O fundamento menta verde está no artigo 609, P de parágrafo U de único do Código de Processo Penal. Este é o fundamento. Vocês vão opor, olha o verbo aqui, opor embargos infringentes e de nulidade no prazo, olhem o tempestivamente, 10 dias. No prazo de 10 dias. Tá, pessoal? Atenção agora, pessoal. Salvei aqui e peguei uma página nova. A interposição ou a oposição, ela será dirigida ao desembargador relator, enquanto que as razões vão para o respectivo órgão colegiado. Vamos entender isso aqui a partir do cabimento. O que eu quero que vocês compreendam? Vamos imaginar que no enunciado venha, pessoal, que a defesa ela acabou interpondo uma apelação ou um rese ou um agravo em execução. Isto significa que nós já estamos, então, aqui atacando decisão de tribunal. Vocês nunca vão usar os embargos infringentes e os embargos de nulidade para atacar a decisão do juiz de primeira instância. Vejam, já houve uma sentença, vamos imaginar que o cliente foi condenado, e aí nós temos uma apelação. Ou nós temos um recurso em sentido estrito, ou nós temos um agravo em execução. Vai cair na prova, vou colocar aqui uma hipótese, tá? Um exemplo. Que, por exemplo, a apelação foi distribuída para a 4ª Câmara Criminal do TJSP. Então, vocês têm ali a informação de que a defesa apelou da condenação
e que esta apelação foi distribuída para a 4ª Câmara Criminal do TJSP. Muito bem. Bom, o que acontece? Quando os desembargadores julgaram a apelação, isso vale também para o julgamento de um rese ou para o julgamento de um agravo em execução, quando julgaram a apelação, eles decidiram de forma não unânime. Então, uma decisão de tribunal não unânime. Porque, pessoal, se deu 3-0, professor, por que 3-0? Porque são 3 desembargadores. Só podem dar 2 resultados, 3-0 ou 2-1. São 3 desembargadores. Então, julgando uma apelação, ou julgando um agravo em execução, ou julgando um rese, o determinado respectivo órgão colegiado acaba decidindo de forma não unânime e uma decisão contrária aos interesses do réu. Esse é o cabimento. Olhem ali. Uma decisão de tribunal não unânime e contrária aos interesses do réu. Então, o que vocês têm que lembrar? Julgando uma apelação, ou julgando um rese, ou julgando um agravo em execução, o tribunal decidiu por 2-1. A defesa perdeu. Sim, deu 2-1 contra o réu, mas levou um votinho. Então, o que vocês buscam, ao fim e ao cabo, com os embargos infringentes ou com os embargos de nulidade? O que vocês querem é que prevaleça o voto vencido. Deu 2-1 contra o cliente de vocês. Vocês perderam no tribunal. Então, vocês podem opor estes embargos para tentar que prevaleça o voto vencido. Agora, atenção, pessoal. Como eu disse para vocês, vocês vão dirigir a petição de interposição, que é a oposição em si do recurso, para o desembargador relator. Então, no meu exemplo, a apelação, ela foi distribuída, é um exemplo, tá? Para a 4ª Câmara Criminal do TJSP. Vocês vão dirigir os embargos, então a petição de rosto para o desembargador relator da 4ª Câmara Criminal do TJSP. É só vocês verem o órgão que julgou a apelação, ou que julgou o rese, ou que julgou o agravo em execução. Dirijam a interposição para o desembargador relator. E as razões para aquele órgão colegiado. Então, no meu exemplo, seria para os desembargadores, agora é o colegiado, da egrégia 4ª Câmara Criminal do TJSP. Simples assim. Professor, você disse que não é a mesma coisa embargos infringentes e não são a mesma coisa embargos infringentes e embargos de nulidade. Não são. Olhem aqui comigo. Peguei uma página nova. Embargos. Infringentes. Divergência relacionada ao mérito. Embargos de nulidade. Divergência relacionada à matéria de nulidade processual. Olhem ali. Então, por exemplo, pessoal, o cliente foi condenado. A defesa, inconformada, apela. Esta apelação sobe para o tribunal. Sobe, por exemplo, vamos mudar agora, para a 2ª Câmara Criminal do TJRS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A 2ª Câmara Criminal. Bom, vamos imaginar que, julgando esta apelação, os 3 desembargadores
eles não julgam de forma unânime, que dá 2-1 em relação a uma tese de legítima defesa. Isto é mérito. Ou em relação a uma tese subsidiária relacionada à pena. Então, se a pena fica no mínimo, se a pena tem que ser majorada, se o regime inicial é fechado ou não é fechado, tudo isso diz respeito ao mérito principal ou subsidiário. Caso de 2-1 contra o réu, embargos infringentes. Agora, se, por exemplo, a divergência diz respeito a uma nulidade processual, então, por exemplo, a defesa alega uma preliminar de nulidade, ofensa ampla à defesa. A defesa alega que houve a inversão na ordem de inquirição das testemunhas. As testemunhas de defesa foram ouvidas antes das de acusação, a defesa protestou, ela consignou a inconformidade, mesmo assim o juiz, ele tocou ficha, ele seguiu e ele acabou encerrando a instrução. Bom, neste caso, vamos imaginar que o tribunal julga a preliminar e decide por 2-1. Então, por 2-1, afasta a preliminar. A defesa perde, mas leva um votinho na questão da preliminar de nulidade. Podem ser opostos embargos de nulidade. Então, pessoal, se a divergência ela diz respeito ao mérito, embargos infringentes. Se a divergência diz respeito à matéria de nulidade, embargos de nulidade. É uma peça bipartida. O que vocês precisam cuidar, então? 1. Existe uma decisão de tribunal. O tribunal julgando uma apelação, ou julgando um rese, ou julgando um agravo em execução. O tribunal, 3 desembargadores, decide de forma não unânime. Não unânime é 2-1, são 3 pessoas. Vocês vão dirigir a interposição ao desembargador relator e as razões ao respectivo órgão colegiado. No meu segundo exemplo, que eu falei em segunda Câmara Criminal do TJRS, eu iria opor em si os embargos perante ou para o desembargador relator da Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e as razões dos embargos para o colegiado, para os julgadores, os desembargadores da Egrégia Segunda Câmara Criminal do TJRS. Arthur. Salim, só para ficar claro, Salim explicou aí perfeitamente a distinção. Bom, embargos, o recurso de embargo seria um gênero que vai comportar 2 espécies, os embargos infringentes ou os embargos de nulidade. Diferença é a seguinte: nos 2 casos, tanto nos infringentes quanto no de nulidade, nós teremos um recurso de apelação, um recurso em sentido estrito ou um agravo em execução sendo julgado pelo tribunal, tudo bem? Os embargos infringentes ou os embargos de nulidade são cabíveis, a oposição será cabível diante de um acórdão proferido no julgamento, de uma apelação, de um rese ou de um agravo em execução. Tudo bem por enquanto, gente? Sim? Você, então, em primeira instância, o seu cliente foi pronunciado, ok? Você interpôs o rese. Lá no seu rese contra a decisão de pronúncia, você traz como tese principal, por exemplo, uma absolvição sumária. Você alega a tese de que seu cliente agiu em manifesta legítima defesa, por exemplo. Isso chega no Tribunal de Justiça, e quando o Tribunal de Justiça cai lá numa determinada Câmara Criminal, os 3 desembargadores vão analisar aquele seu rese, e 2 dos 3 desembargadores vão desacolher, vão negar provimento ao seu rese, falando não, fica mantida a pronúncia. E um desembargador, José Dias, vai falar o seguinte: opa, de fato, o recorrente agiu amparado por uma causa excludente de licitude e legítima defesa. E aquele desembargador que proferiu o voto vencido, porque prevalece a maioria, lógico, são 3 desembargadores, vai prevalecer a maioria, os 2 desembargadores, que negaram o provimento ao seu rese, mas aquele outro desembargador, aspas, bonzinho, acolheu a sua tese. Aí você fala, bom, diante de um cenário favorável ao réu em um dos votos e desfavorável ao réu em outros 2 votos, o que a defesa pode fazer? Opor os embargos, sejam infringentes, sejam de nulidade. Nesse meu exemplo, como a tese acolhida, Aline Tavares, no voto divergente, no voto, aspas, vencido, minoritário, foi da legítima defesa, sabe qual a sua peça?
embargos infringentes, porque o voto vencido versa sobre direito material, versa sobre direito penal, certo? O que é que você vai alegar como única tese nos embargos infringentes? Que o seu cliente efetivamente agiu em legítima defesa. Olha que peça fácil! A peça é dada. Dada. Por que é dada? Porque o examinador vai ter que dizer para vocês, olha, fulaninho foi pronunciado em primeiro grau, houve interposição do recurso cabível, talvez no entregue, que é um recurso em sentido estrito, e a tal Câmara Criminal, por maioria de votos, negou o provimento ao recurso. Nada obstante, o desembargador, o terceiro desembargador, proferiu um voto acolhendo a tese recursal. Qual tese? Por exemplo, legítima defesa. E terminou aí. Fulano foi intimado no dia tal. A partir disso, pessoal, nós temos um único cenário favorável ao cliente, certo? Que é o acolhimento naquele voto vencido da legítima defesa. Qual vai ser o único conteúdo do nosso recurso, gente? Legítima defesa. Vocês não podem alegar nada mais. Não tem, em tese subsidiária nos embargos infringentes, pessoal. Porque se o voto vencido falou legítima defesa, o que a gente vai sustentar nos embargos infringentes? Legítima defesa. Sabe para quê? Para tentar convencer aqueles outros dois desembargadores de que o colega dele vencido estava correto. Mas tem um detalhe. Originalmente, no Reze, nós tínhamos o quê? 3 desembargadores. Agora vão entrar mais 2, ficando 5. E você tem a chance, José Dias, Nilcevani, de reverter aquela decisão. Porque ela não tinha sido 2-1? Tinha sido 2-1. Não vão entrar mais 2? Ela pode ficar 4-1. Porque aquele 1 vencido provavelmente vai manter o voto dele. Entram 2 outros desembargadores que talvez acolham a tese do colega que foi vencido nesse meu recurso de embargos infringentes. Vocês entenderam, gente? Então é uma peça, por incrível que pareça, facílima. Só assusta o nome. Embargos infringentes. Grande coisa. O Salim já disse. A gente endereça para o desembargador relator da tal Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Já tal. até escrevi no chat ali. Boa. Então vocês vão endereçar para o relator. Aí, na sequência, o verbo lá no preâmbulo é opor. Salim já falou, opor, embargos infringentes, fundamento menta verde, 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. E aí vocês vão sustentar lá no do direito o quê? Da prevalência do voto vencido. Vocês estão entendendo? Da prevalência do voto vencido. Para mostrar para os desembargadores que quem está correto é o colega que proferiu o voto minoritário, digamos assim, o voto vencido. O mesmo cabe para os embargos de nulidade. Se você, em primeiro grau, Salim, eu dei isso num simulado para os colegas, o reconhecimento do cliente foi feito em desacordo com o artigo 226 do CPP, ok? Foi feito em desacordo com o 226 do CPP, que traz aquele procedimento para reconhecimento de pessoas. Estudamos isso, certo? Aí você, numa apelação, porque o cliente foi condenado, você argui em preliminar da nulidade do reconhecimento, ok? Chega no tribunal, o tribunal profere 2 votos, 2 desembargadores falando não houve nulidade. E um voto vencido falando houve nulidade sim, o reconhecimento é nulo por violação ao 226. Qual será a peça cabível? Embargos de nulidade, porque o voto vencido versa sobre uma nulidade, um aspecto processual. Vocês entenderam, gente? E qual vai ser o conteúdo desses embargos de nulidade? A violação ao artigo 226 do CPP, devendo prevalecer o voto vencido. Olha que lindo! É uma peça que dá medo no nome, mas ela é extremamente fácil. Salim? Vamos lá então, pessoal. Nunca caiu habeas corpus. E assim, alguns, de forma totalmente injustificada, porque em nenhum momento isso se encontra em edital, dizem assim, não pode cair habeas corpus. Aí eu sempre respondo, como é que não pode cair? Se é a peça mais utilizada por um advogado criminalista. Eu trabalho com isso na prática há 25 anos. Pessoal, é a peça mais utilizada pela defesa, é o habeas corpus. Como é que a FGV iria proibir o habeas corpus? O que acontece é o seguinte, como hoje cabe habeas de quase tudo, né, Arthur? Até para tentar trancar a ação penal, a FGV, para evitar qualquer tipo de discussão,
ela diz assim: faça uma peça diferente do habeas corpus. Não é que não possa cair o habeas. Nunca caiu. Pelo menos nunca caiu no âmbito da FGV. Outras bancas, antes de haver o exame de ordem unificado, já cobraram habeas corpus, sim. Eu Tá? fiz HC, Salim, no meu exame de ordem, só Ó, para mostrar para os alunos, tá? O meu exame de ordem era OAB São Paulo, porque os exames eram estaduais, e eu impetrei um habeas corpus para cassar uma condenação porque havia uma escusa absolutória, Salim. Eu impetrei habeas corpus e fui aprovado no exame. É que olha na aí. FGV nunca caiu, tá? Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Olha só. Eu estou pegando de novo o quadrinho. A gente vai fazendo junto aqui, Arthur, ó, para o pessoal. Pronto, peguei uma telinha nova. Quando nós falamos em habeas corpus, eu quero que vocês pensem, antes de mais nada, que há 3 sujeitos envolvidos. Vocês têm, deixa eu mudar a cor aqui, o impetrante, o paciente e o impetrado. Impetrado. Bom, o habeas, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Está expresso no artigo 654 do CPP que ele pode ser ajuizado, impetrado por qualquer pessoa. Professor, não precisa ser advogado? Não, não precisa. Mas é claro que se isto cair, Arthur, concordas comigo? A gente vai fazer um ajuizamento feito por advogado, né, Arthur? Embora não precise necessariamente, né? Concordo, Salim, porque são figuras distintas. O impetrante é quem elabora o habeas corpus. O paciente é em favor de quem o habeas corpus é elaborado. Claro que nós podemos coincidir as figuras de paciente e impetrante. Pode o Joãozinho preso, ele próprio, impetrar um habeas corpus? Pode. Mas é Pode. claro que se caísse numa FGV, se caísse numa prova da FGV, não temos histórico a respeito disso. Então a gente tem que enfrentar isso. Vocês no preâmbulo vão colocar quem? Eu colocaria assim, Salim, advogado, vírgula. Eu colocaria, iria iniciar o meu preâmbulo assim: advogado, Com vírgula, certeza. inscrito na Ordem dos OAB Advogados do número, Brasil, sob o número tal, pontinhos. né? Exatamente. Aí você faria a qualificação, vem impetrar a presente ordem de habeas corpus em favor de, aí é o Aí o cliente. paciente O paciente é o cliente. é o cliente. Exatamente. E o impetrado, eu vou botar aqui, é o responsável pelo ato apontado como ilegal. Pessoal, uma observação interessante aqui é que não precisa necessariamente ser uma autoridade, tá? Como lá no mandado de segurança, que precisa de advogado e precisa ser em face contra um ato de autoridade. Aqui não. Aqui, Arthur, por exemplo, se o sujeito não paga a conta do restaurante e é impedido de sair, em tese, poderia ser impetrado no habeas corpus em desfavor do dono do restaurante, mesmo que não seja autoridade. Mas é claro, pessoal, que 99,9999% dos casos envolve autoridades. Então, vocês vão, no preâmbulo, colocar advogado como sendo impetrante, o nome do cliente como sendo o paciente e o responsável pelo ato apontado como ilegal, que provavelmente, Arthur, será ou um ato de delegado de polícia ou de juiz de direito. E aí, pessoal, olhem aqui. Peguei uma página nova. Endereçamento. Se for contra ato de delegado de polícia, vocês vão endereçar o HC ao juiz.
de direito. Impetra em primeira instância, gente. Isso é raro, mas acontece. A autoridade coatora sendo delegado de polícia, para onde eu impetro? Para onde eu endereço o habeas corpus? Para a primeira instância, para o juiz ali da comarca em que o cliente de vocês estiver sofrendo aquela coação ilegal, tá? Perfeito. Agora, o que mais acontece, como o Arthur já antecipou, é que o próprio juiz é o apontado como responsável pela coação ilegal. Então, aí, se for contrato de juiz de direito, nós vamos impetrar o habeas endereçando-o ao presidente do respectivo Tribunal de Justiça. Se fosse juiz federal, TRF. É claro, eu vou escrever aqui, mas é óbvio que, então, segunda instância. É isso, né, Arthur? É como se fosse uma escadinha, pessoal. Claro que o delegado não está abaixo do juiz, mas pensa, se o ato ilegal veio de um delegado de polícia aí na sua cidade, na sua comarca, eu vou para o juiz, certo? Agora, se o ato ilegal vem do juiz, eu subo o degrau. Quem que está acima do juiz? O desembargador, no caso, o tribunal, certo? É essa a sequência. Perfeito. E aí, pessoal, a questão do tempo, do tempestivamente. Aqui não tem, né, Arthur? Aqui Não não tem. tem. Não tem, ele pode ser impetrado a qualquer momento, não há prazo previsto em lei, tá? Sempre que a pessoa estiver sofrendo ou se achar na iminência de sofrer algum atentado, e agora é importante, a sua liberdade de locomoção. É por isso que a jurisprudência dos tribunais superiores, ela não vai admitir o habeas corpus quando o crime não é punido com pena de prisão. Se o crime é punido só com multa, por exemplo, e agora nós temos um caso que O começou bullying, né? segunda, é o bullying no caput. O bullying no Ridículo, né? caput. Não, e é uma coisa assim, tu viu que Punido assim, só com multa, né? Horroroso. É o eles primeiro crime colocam no no Brasil caput, punido eles com colocam no multa. caput que é o intimidar mediante atos de intimidação, uma coisa maravilhosa a redundância, intimidar mediante atos de intimidação, e aí fala em várias ações, inclusive por Inclusive por meio meio de rede virtual. social, Salim. Inclusive por meio virtual, o caput. Só que aí vem o parágrafo qualificado, que é exatamente o cyberbullying. Então, você vai ter um problema. Quando que aplica o caput ou o parágrafo? Vai dar um problema. Acho que foi uma das piores redações que eu vi de tipos penais na história, tá? Isso não cai para vocês, tá? É de agora, né? Saiu esses dias aí o bullying, o cyberbullying, mas horroroso. Mas, de fato, seria um exemplo de descabimento de habeas corpus. Isso é pacífico. Quando não há nenhuma ameaça longínqua de privação da liberdade do sujeito, não cabe habeas corpus. É o caso de um tipo penal punido somente com multa. Contravenção penal, por exemplo, pode ser punida exclusivamente com multa. Não vai caber habeas corpus para você tentar se livrar, por exemplo, ali de uma contravenção penal ou de uma instauração de um expediente policial que apure uma mera contravenção, porque não há o menor risco de privação da liberdade de locomoção. Voltei aqui então. Esse é o endereçamento. A gente não tem o tempestivamente. Bom, e qual é o fundamento menta verde? Vamos lá. Avancei aqui. Fundamento menta verde. Aqui vocês têm tanto um fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 68 da CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil, ou da CF, a Constituição Federal, bem como, pessoal, provavelmente venha ou, como eles colocam, pontua ou uma ou outra hipótese, o artigo 647 do Código de Processo Penal, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que diz a Constituição, fechei aqui e abri a nossa Constituição. Está na tela. Dentro da Constituição, eu estou descendo ao artigo 5º, e no artigo 5º, o inciso 68. Está aqui, ó. 68. Conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
liberdade de locomoção. É por isso que só cabe o habeas quando há risco de prisão, há risco à liberdade de locomoção. Pessoal, se o crime é punido com multa, não cabe o habeas corpus, porque ninguém pode ser preso. Ou, Arthur, se a ré é uma pessoa jurídica que não pode ser presa, é impensável também o habeas corpus, pessoal. É só para uma pessoa física que tem o risco ou já está presa. Fala, meu amigo, eu sei que tu quer É falar. interessante isso que você falou aí, porque a gente sabe que existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil hoje somente por crime ambiental, né? Embora a Constituição preveja uma segunda hipótese de responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes lá contra o sistema financeiro, nós não temos previsão legal expressa punindo a pessoa jurídica. Então, hoje, só crime ambiental, pessoas físicas e jurídicas podem ser penalmente responsabilizadas. Foi o que o Salim acabou de falar. O habeas corpus é um instrumento de tutela de um direito individual do homem, da pessoa. Pessoa jurídica é uma ficção, tá certo? Uma pessoa jurídica jamais poderia sofrer um constrangimento na sua liberdade de locomoção, o que pode caber em prol de uma pessoa jurídica, obviamente, Salim sabe disso, evidente, é a impetração de MS. Se eu quiser, por exemplo, trancar uma investigação por crime ambiental contra uma pessoa jurídica, eu impetro um mandado de segurança. Ou para trancar uma ação penal, eu impetro um mandado de segurança, mas não um habeas corpus, já que não é Outro pessoa exemplo, Arthur. A própria Mari colocou aqui, é um caso que eu também ensino em aula. O delegado de polícia recusa acesso ao advogado a peças que já estão documentadas no inquérito policial. Mandado de clássico. segurança em matéria criminal, galera. Tá? Mandado de segurança em matéria criminal. Então, voltei aqui para o nosso esqueminha. Olha lá. O fundamento, então, fundamento menta verde do habeas seria ou o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, ou o artigo 647 do CPP. E ainda, eu quero que vocês cuidem a questão da coação ilegal. Ou seja, realmente as hipóteses de cabimento do HC. Coação ilegal, hipóteses de cabimento do HC. Eu vou colocar aqui artigo 648 do Código de Processo Penal. Fechei aqui, abri agora o CPP, para vocês lembrarem comigo, está na tela o CPP, eu desci ao 648, vejam aqui comigo, o fundamento menta verde, como eu já havia colocado antes, é o 647, que praticamente reproduz o que já está na Constituição, que nós lemos. Vejam que a Constituição fala liberdade de locomoção, e aqui fala liberdade de ir e vir. Então é só quando alguém pode ou já está sofrendo um atentado à sua liberdade de ir e vir, tá? Quando que a coação é considerada ilegal? Quando não há justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei a autoriza, quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. Agora, pessoal, de novo, pela minha experiência e pelo que a gente vê nas provas, tá? Em 99,9999% dos casos, o que nós temos são hipóteses de impetração relacionadas ao tema prisão e liberdade, tá? Geralmente, nós teremos uma prisão que se prolonga de forma injustificada. Então, provavelmente, o que vocês vão alegar é um excesso de prazo na prisão que configura constrangimento ilegal, uma coação ilegal. Alguém está preso por mais tempo do que determina a lei, ou está preso mal. Diz respeito quando a pessoa estiver presa por mais tempo do que a lei determina. Exemplo, prisão temporária, em regra, é cabível por 5 dias. Havendo comprovada extrema necessidade, é possível a prorrogação por mais 5 dias. Imagine que o cliente de vocês já está preso temporariamente há 12 dias. Espera aí. Se foi decretada a prisão por 5 dias, houve depois a prorrogação por determinação do juiz por mais 5 dias e simplesmente persiste aquela prisão, você vai poder impetrar o habeas corpus porque o seu cliente está preso por mais tempo do que a lei determina.
Mas o que o Salim acabou de falar agora, e se eu estiver diante de uma prisão mal decretada? Exemplo, fora dos requisitos autorizadores da preventiva, ainda assim foi decretada uma prisão preventiva, certo? Não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e o juiz, nada obstante, decretou a preventiva. Ou como a gente já trabalhou, o juiz decretou uma preventiva de ofício, violando o 311 do Código de Processo Penal. Sabe qual que seria o fundamento de vocês? O inciso 1º, 6481. Porque essa falta de justa causa pode ser para a prisão, a falta de justa causa pode ser para o inquérito policial e a falta de justa causa pode ser para até mesmo a própria condenação ou o próprio processo criminal instaurado. Então, esse inciso 1º, ele acaba meio que engolindo muitas hipóteses ali concretas de cabimento de habeas corpus. Mas se uma prisão, vou repetir, for decretada ilegalmente, vocês vão impetrar o HC com base no 6481 do CPP. Perfeito, pessoal. O que a gente quer com o HC, Aline? A gente não quer indenização, querida. Não se presta para isso, tá? A gente não quer. O que a gente quer é evitar que o cliente seja preso, porque existe o HC preventivo, é o salvo-conduto, mas, no mais das vezes, é a soltura. É o relaxamento da prisão se for ilegal. É o que nós buscamos, tá? A concessão da ordem para que o cliente seja posto em liberdade, tá? Régia, querida, cuidado, tá? O parágrafo único do artigo 316, que fala da preventiva, tá? Ele fala em 90 dias e não em 6 meses, como está aqui no chat, tá? Ou seja, a cada 90 dias, o juiz, que foi o prolator da decisão, então aquele determinado juiz que decretou a preventiva do teu cliente, a cada 90 dias, de ofício, ele tem que revisar a ordem de prisão, se estão presentes ainda os requisitos da preventiva, algo que justifique a manutenção. Aí diz lá na lei, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então é claro que se o juiz, passados 90 dias, ele nada falou, cabe esta provocação. Cabe, inclusive, o habeas corpus, tá? Salim, você me permite uma intervenção? O Marcos Vinícius acabou de fazer uma pergunta no chat que eu reputo extremamente importante e é uma pergunta que eu já respondi dezenas de vezes, não para vocês, alunos, mas para alunos em geral. Como é que eu diferencio relaxamento de prisão e habeas corpus? Um não tem nada a ver com o outro. É o seguinte, o habeas corpus nada mais é do que um instrumento jurídico de tutela da liberdade de locomoção. Vou repetir, o habeas corpus ele é uma ação constitucional cujo objetivo é afastar coação ilegal que acabe circundando a liberdade de locomoção da pessoa. O relaxamento de uma prisão tem por origem uma prisão ilegal. Então, vejam, se foi decretada de ofício uma prisão preventiva, por exemplo, pelo juiz de direito da tal vara criminal da comarca de tal, vocês vão impetrar um habeas corpus. E dentro do habeas corpus, que é um remédio constitucional, vocês vão pedir o relaxamento. Vocês estão entendendo? Relaxamento é o pedido. O relaxamento é o pedido. O conteúdo jurídico do habeas corpus é o relaxamento. Eu posso simplesmente, diante de uma prisão ilegal realizada por um delegado de polícia, exemplo, o delegado prendeu o meu cliente sem que haja flagrância. Há uma ilegalidade, certo? E o seu cliente está lá na delegacia de polícia da sua cidade já faz 3 dias. O que você vai fazer? Um requerimento de relaxamento de prisão endereçado ao juiz de direito de primeira instância. Lembra os degraus que eu falei para vocês? Ato de delegado. Eu até poderia impetrar um habeas corpus em primeira instância, tendo como impetrado a autoridade coatora o delegado de polícia. Mas geralmente os advogados apresentam um mero requerimento de relaxamento de prisão. Mero requerimento. E aí quando vem indeferido pelo juiz, o juiz passa a ser a autoridade coatora e aí o habeas é para o tribunal. Exato, aí você sobe para o tribunal. E qual vai ser a sua tese? Relaxamento de prisão. O habeas corpus é um mero instrumento, pessoal. É como se fosse um presente que você vai dar para uma pessoa. O embrulho é o habeas corpus, pessoal. É um instrumento. O conteúdo é o relaxamento. O habeas é o caminhão. É o que leva a notícia ao julgador. E a carga é o pedido, né? Lá a gente pede geralmente a soltura. A prisão é ilegal, o relaxamento então da prisão. Perfeito. Isso aí. É isso aí. Bom, e aí, pessoal, outra questão que também está vinculada ao próprio habeas é o seguinte. Vamos lá.
O juiz, então, indeferiu a soltura do cliente de vocês. O que vocês fizeram? Vocês impetraram um habeas corpus. Por quê? Porque a autoridade apontada como coator é o juiz. Ele indeferiu o pedido de soltura. Ele indeferiu, ele manteve a prisão. Indeferiu o pedido de soltura, manteve a prisão. O juiz passa a ser a autoridade coatora. Então, o que vocês vão fazer? Habeas endereçado ao tribunal, ao presidente do Tribunal de Justiça. Bom, lá no tribunal haverá uma decisão, né, Arthur? E aí nós temos, muitas vezes, uma decisão denegatória. Vamos dar uma lidinha? Olhem aqui a Constituição comigo. Está na tela a nossa Constituição. Eu estou indo ao 105 da Constituição. Olhem aqui, STJ. Compete ao STJ. Inciso 2. E aí, geralmente, o que nos interessa aqui mais é a letra A. Julgar em recurso ordinário. A gente chama ROC porque está na Constituição. Mas vejam, o nomen iuris é RO, recurso ordinário. A gente fala ROC porque é um recurso ordinário constitucional, porque tem previsão constitucional. Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Então, vamos lá. Voltei para o nosso esquema. Abri. Peguei uma página nova. Peraí, deixa eu pegar o azulzinho aqui. Recurso ordinário constitucional. Existe o ROC dirigido para o STF e o ROC dirigido para o STJ, tá? Recurso ordinário constitucional. Bom, vamos começar pelo prazo. Então, tempestivamente, no prazo de 5 dias. Professor, qual é o fundamento? O fundamento, pessoal, regra geral, é o artigo 30 da Lei 8.038, que é a lei que trata do rito especial daqueles crimes de competência originária dos tribunais, tá? Em relação ao ROC, que tramita no STF, tem até súmula, tá? A 319, que fala em 5 dias também. Mas, sobretudo, olhem aqui comigo, eu abri a 8.038. A lei, então, que institui normas procedimentais para processos perante STF e STJ, mas é a lei utilizada para qualquer crime de competência originária dos tribunais. Eu digo isso para vocês porque eu trabalhei 4 anos em um órgão do Ministério Público chamado Procuradoria de Prefeitos. Nós só acusávamos prefeitos que praticavam crimes, tá? E o rito era este perante o TJRS, tá? Eu desci aqui ao 30, leiam comigo. O recurso ordinário para o STJ das decisões denegatórias de habeas corpus proferidas pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais dos estados e do DF será interposto no prazo de 5 dias com as razões do pedido de reforma. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Voltei ao nosso material. 5 dias. Interposição. Presidente do TJ, se a decisão é de juiz federal do TRF, né, pessoal? Razões STJ ou STF, né? No caso do STJ, artigo 105, inciso 2. Eu vou colocar a letra A porque é o que deve aparecer caso venha um ROC na nossa prova, tá? Então, qual é o cabimento? Nós temos aqui decisão de tribunal
denegatória de HC. Então vejam, como o Arthur falou, ele foi muito feliz na expressão escadinha, né? Porque, vamos lá, houve um mero pedido, um requerimento para o juiz de soltura do cliente. O juiz indeferiu. O juiz, então, é a autoridade apontada como coatora. Vocês, inconformados, impetram o habeas corpus para o tribunal. O tribunal vai decidir. Se o tribunal denegar este habeas corpus, a gente sobe mais na escadinha e nós vamos até o STJ com o ROC, o recurso ordinário constitucional. Em 5 dias, ele é interposto perante o presidente do respectivo Tribunal de Justiça. Eu repito, se for Justiça Federal é o TRF, e as razões são para o STJ. O fundamento menta verde é o artigo 105, inciso 2º, provavelmente a letra A, que fala de decisão denegatória de habeas corpus proferida por Tribunal de Justiça ou por TRF. Meu amigo Arthur. Salim, eu vou fazer 2 considerações aqui que são pegadinhas, tá? E isso pode vir, não digo na peça, mas em discursiva. Olha só, visualizem a seguinte situação. O cliente de vocês foi preso, aspas, em flagrante por o delegado de polícia. E ele já está há 3 dias na delegacia de polícia. Nós sabemos que, lavrado o auto de prisão, tem que acontecer em no máximo 24 horas do quê? Audiência de custódia, certo? 310 do nosso Código de Processo Penal. E ali o juiz decide se é caso de relaxar a prisão, é caso de converter o flagrante em preventiva, mas tem que haver requerimento para converter em preventiva, ou conceder a liberdade provisória, cumulado ou não com eventuais medidas cautelares diversas à prisão. É o que diz o 310 e os seus incisos. Então, cliente de vocês preso há 3 dias, pelo delegado de polícia, legalmente, vocês vão e impetram um habeas corpus em primeira instância. Pode ou não pode? O que eu expliquei? Pode. Não pode? A autoridade coatora é o delegado de polícia, vocês vão impetrar esse HC em primeira instância, para o juiz de direito ali da comarca de vocês. É o habeas corpus, como o Salim relatou há pouco. Imaginem vocês que este juiz de primeira instância, por tal ou qual argumento, não importa, eu não quero saber de conteúdo agora, eu vou falar da pegadinha. Por algum argumento, ou por alguns argumentos, ele denega o habeas corpus. O que é denegar o habeas corpus? É, entre aspas, julgar improcedente, não acolher o seu pedido ali de habeas corpus. Muito bem, denegado este habeas corpus, cabe ROC? Cabe, gente, que o Salim está explicando agora? Não! Não! O Salim acabou de explicar que o recurso ordinário constitucional que vai para o STJ, ele é cabível quando a denegação acontece por Tribunal de Justiça ou Regional Federal. Vocês sabem qual é a medida cabível contra essa decisão do juiz de primeira instância que denega o habeas corpus? Vocês vão querer falar que eu sou louco. Reze. Recurso em sentido estrito. Com fundamento, Salim, me corrija se eu estiver errado, que eu estou falando de cabeça aqui. 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. 581, inciso 10 do CPP. Denegado o habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça, gente. Ou, se for Justiça Federal, para o Tribunal Regional Federal. Olha que loucura! Então, vejam. Aí, imaginem vocês, então, que o enunciado diz isso. Olha, diante desta denegação de habeas corpus pelo juiz da primeira vara criminal da comarca X, você, na condição de advogado, interponha o recurso cabível. O recurso cabível, ou qual seria o recurso cabível contra esta decisão denegatória de HC em primeira instância? É o RESE. Salim, isso nunca caiu na FGV. Olha que pergunta que a esmagadora maioria iria errar. Iria errar porque iria falar o seguinte, denegou o habeas corpus, cabe ROC. Mas peraí, você pulou um degrau da escada e bateu a boca no degrau. Você não pode pular o degrau. Se quem denegou o HC foi o juiz de direito em primeira instância, vai caber recurso em sentido estrito para a segunda instância. Agora, Salim, agora outra situação. O juiz foi a autoridade coatora, certo? Juiz autoridade coatora, ele decretou uma preventiva ilegalmente. Você vai impetrar um habeas corpus para o Tribunal de Justiça, certo? Endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça lá do estado X. Beleza. Este habeas corpus
distribuído para, sei lá, para a primeira Câmara Criminal ali do tribunal, por maioria de votos, o habeas corpus é denegado. 2 desembargadores mantêm a prisão, falando, não, a prisão é legal por isso, isso, isso. E um desembargador concede a ordem de habeas corpus e fala, não, houve ilegalidade do juiz de primeira instância, então eu concedo a ordem de habeas corpus para decretar aí o relaxamento desta prisão. O que cabe contra este acórdão que, por 2 votos a 1, negou o habeas corpus? O que cabe? Embargos infringentes, gente? Porque tem um voto vencido? Não, pegadinha. Qual foi a minha primeira fala sobre os embargos infringentes ou embargos de nulidade? Eles só serão cabíveis quando o tribunal julgar apelação, reze ou agravo em execução. Apelação, reze ou agravo em execução. O Salim acabou de dizer que quando for denegado um habeas corpus por tribunal, cabe roque. Não importa se foi votação unânime ou 2 a 1. Olha que pegadinha horrível, né, Salim? Eu teria alma de examinador, né, canalha. Mas caberia um roque. Porque não importa o que aconteceu, houve denegação do habeas corpus pelo tribunal. Não importa se por maioria de votos ou por unanimidade. Então, Arthur, explica de novo, que tem alguns alunos que não entenderam isso aí, por favor. Vamos lá. Entenderam da parte do reze, né? Autoridade Isso aí tá na coatora, lei. delegado. Está na lei, 581, inciso 10, tá? Do Beleza. CPP. Beleza. Agora, se a autoridade coatora for o juiz, eu vou impetrar um habeas corpus para o tribunal, ok? Impetrado o habeas corpus para o tribunal, das duas, uma. Ou o habeas corpus será denegado, aspas, improcedente, votação unânime, os 3 desembargadores falando não para o habeas corpus, ou ele vai ser por maioria de votos, concordam? 2 a 1. Ou vai ser 3 a 0 ou 2 a 1. Se for 3 a 0, acho que ninguém teria dúvida em me dizer que foi denegado o habeas corpus e contra a denegação de habeas corpus cabe o quê? Roque, no prazo de 5 dias. O Salim acabou de explicar. O conteúdo desse roque praticamente é o conteúdo do habeas corpus que foi denegado. É como se fosse, entre aspas, a apelação do habeas corpus. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, não concedeu a ordem de habeas corpus. Eu estou vindo aqui para o STJ mostrar para os ministros que o TJ errou e que deveria ter concedido a ordem de habeas corpus. Agora, isso se for votação unânime. E se um desembargador dos 3 que julgarem aí esse habeas corpus, um desembargador conceder a ordem de habeas corpus e os outros dois negarem a ordem? Vocês concordam que por maioria de votos o habeas corpus foi denegado, sim ou não? Ou vai ser votação unânime, 3 a 0, ou vai ser votação por maioria. Se um voto vencido neste habeas corpus for no sentido de conceder o HC, 2 negaram e 1 concedeu, você foi intimado deste acórdão como advogado do seu cliente, apresente o recurso cabível. O que vocês vão apresentar? Roque. Porque o HC foi denegado, gente. Não interessa se por... denegado por 3 a 0 ou denegado por 2 a 1. Denegação de HC por tribunal é roque. Ponto. A Denegação de HC pelo TJ é roque. Tá, pessoal? E a pegadinha seria com os embargos infringentes, porque a gente enfia na cabeça que quando você tem uma decisão com voto vencido, cabe embargos infringentes, mas calma. Cabem embargos infringentes diante de um voto vencido proferido onde? Numa apelação, num recurso em sentido estrito ou num agravo em execução. Vocês entenderam, gente? Se o voto vencido foi, por exemplo, numa carta testemunhável, não cabe embargos infringentes, por exemplo. Tá bem? Se o voto vencido foi proferido em embargos de declaração, não cabe embargos infringentes, porque os infringentes ou os embargos de nulidade são cabíveis somente diante de 3 recursos: apelação, reze ou agravo em execução, que tenha havido um voto vencido favorável ao cliente. Negou-se provimento à apelação, ao reze ou ao agravo em execução, mas teve um voto vencido. Com base nesse voto vencido, nós vamos apresentar os embargos infringentes ou de nulidade, a depender do conteúdo do voto vencido. Agora, se for um habeas corpus que está sendo julgado pelo tribunal e houve um voto vencido, isso é só para pegar vocês,
para vocês acharem que são embargos infringentes. Não, é ROC. Porque o 105, inciso 2º, a linha A diz de decisões denegatórias proferidas em habeas corpus por tribunais de justiça ou regionais federais. Não importa se a denegação foi unânime ou por maioria de votos. Vocês entenderam? Pegadinha horrorosa, coração peludo do examinador, mas paciência, a gente precisa municiar vocês para tudo. Tá? Não, foi legal, foi joia. Mas aqui o pessoal no chat tá ligado. Acho que assim, foi muito bom esse tipo de colocação. Eu tô vendo aqui, o pessoal tá bem ligado. Arthur, eu não quero terminar a aula sem fazer uma diferença rápida, ainda que seja, entre a hipótese em que a gente interpõe um agravo em execução ou ajuiza uma revisão criminal. Ótimo. Porque, às vezes, a gente, nos dois casos, existe um pressuposto: trânsito em julgado. Vocês estão trabalhando depois do trânsito em julgado. Se já transitou em julgado, ou vocês vão ajuizar uma revisão criminal, ou vocês poderão estar combatendo decisão do juiz da execução, tá? Então, como é que eu quero que vocês lembrem? Olhem aqui, eu peguei de novo o nosso material, página 9. Quando a gente, deixa eu pegar o azulzinho aqui, quando a gente interpõe um agravo em execução, nós estamos atacando decisão do juiz da execução. Então, o juiz da execução, ele indeferiu um pedido de vocês. Um pedido de trabalho, um pedido de saída temporária, de progressão de regime, de remissão da pena. O juiz indeferiu. Nós vamos agravar o agravo em execução, tá? O fundamento, vocês já sabem, é o 197 da LEP. Agora, é muito diferente, pessoal, da... Deixa eu voltar aqui. Revisão criminal. A revisão criminal tem as suas hipóteses de cabimento no artigo 621 do CPP. Exemplo: surge prova nova de inocência do réu. A revisão criminal no Brasil é sempre pró-réu. Não existe uma prova nova para condenar, sempre para absolver ou para diminuir a pena, tá, pessoal? Então, por exemplo, depois do trânsito em julgado, aparece uma prova nova. Ou depois do trânsito em julgado, aparece a notícia de que o cliente foi condenado com base numa falsidade. Um depoimento falso, uma perícia falsa, tá? Então surge algo novo depois do trânsito em julgado que favorece o teu cliente. A revisão criminal pode absolver, pode anular o processo, ou pode até diminuir a pena. Ela se presta para tudo isso. Agora, na revisão criminal, vocês não estarão atacando decisão do juiz da execução. Vocês estarão ajuizando uma nova ação, porque depois do trânsito em julgado surge algo novo que beneficia o nosso cliente. Arthur? Perfeito, gente. A natureza jurídica da revisão criminal não é de recurso, tá bem? Então, seria uma peça que não teria tempestividade. Vocês podem apresentar, propor, seriam os verbos apresentar ou propor a revisão criminal a qualquer tempo, mas tendo como pressuposto uma sentença transitada em julgado. Não existe revisão criminal sem coisa julgada em matéria penal, certo? Isso é que às vezes causa um pouco de dúvida para a gente diferenciar um agravo em execução ou uma revisão criminal. Mas foi o que o Salim falou. Se eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado e o cliente já está cumprindo pena e surgem incidentes na fase de execução penal, progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, remissão da pena, regressão de regime, tudo isso é decisão proferida pelo juiz da execução. O recurso cabível é o agravo em execução. Agora,
Se após o trânsito em julgado, o cliente cumprindo pena, sobrevêm novas provas da inocência, um documento falso que se comprova, então, em verdade, que foi utilizado para condenar, mas comprova-se a falsidade dele no curso de uma ação judicial civil em que se impugna a veracidade ou autenticidade do documento, novas provas de inocência por um depoimento novo da vítima que se retrata dizendo que tinha raiva do jeito e que mentiu, certo? Esses são indicativos de que eu preciso rescindir a coisa julgada penal. É como se fosse a revisão criminal, aqui no processo penal, a ação rescisória no processo civil. Vocês estão percebendo, gente? O objetivo é reverter aquela coisa julgada em matéria penal. E interessante é que a revisão criminal ela pode ser proposta a qualquer tempo, mesmo após a morte do condenado. Aí você fala, mas o que adianta propor uma revisão criminal se o condenado já morreu? O restabelecimento da dignidade daquele sujeito que, por exemplo, foi condenado erroneamente ou equivocadamente. É o chamado status dignitatis. Restaurar o estado de dignidade daquele, por exemplo, do meu pai que foi condenado, ele já morreu, e eu filho, depois da morte do meu pai, eu consigo provar por A mais B que ele não praticou aquele crime pelo qual ele foi condenado. Eu ajuizo uma revisão criminal. E aí o tribunal, olha que interessante, vai acolher a revisão criminal para reconhecer, por exemplo, eventual erro judiciário e absolver o meu pai. Mas meu pai está morto, tudo bem. É para demonstrar que aquela condenação foi injusta, errada. Tanto é, e aí alguém fez essa pergunta, Salim, para você, e você respondeu hoje. Falou na indenização, sim. Da indenização. Aí, não, sim, desculpa, a Ana Paula falou. A Aline perguntou 630. mesmo depois da extinção? Sim, Aline. Por quê? Porque a família busca indenização. 630 CPP. O 630 do CPP prevê que na revisão criminal pode ser cumulado pedido indenizatório. Porque se o nosso ente querido, que já faleceu, foi condenado, por exemplo, por uma situação de erro judiciário, a Constituição Federal diz que o erro judiciário será indenizado. Ok? Está no artigo 5º da Constituição, que o erro judiciário será indenizado. Por isso que muitas pessoas ajuizam revisões criminais objetivando o quê? O pai já morreu, o avô já morreu, mas quer uma indenização, dano moral. O filho cresceu sem o pai em casa porque o pai estava encarcerado de forma injusta. E o pai morreu lá dentro do sistema carcerário. O filho pode propor uma revisão criminal? Pode. A legitimidade da revisão criminal ela é bem ampla. O próprio condenado, parentes do condenado podem ajuizar essa revisão criminal a qualquer tempo, porque ela não é recurso. O que é que tem prazo? Recurso. Recurso tem prazo. A ação não tem prazo. É o caso da revisão criminal e do habeas corpus. O habeas corpus não tem prazo, assim como a revisão criminal não tem prazo. Arthur, vale? Deixa eu responder para a Ana Paula, que é importante a pergunta dela. Durante o cumprimento da pena, surge uma lei nova dizendo que o fato é atípico. Ana, o que provavelmente já caiu e pode vir a cair, geralmente não é abolício criminis, mas uma novatio legis in melius. Então, o sujeito está cumprindo pena e surge uma lei nova que, por exemplo, revoga alguma causa de aumento de pena. Uma majorante, ele foi condenado com a majorante, a pena foi maior, tá? Ou, no teu caso, vem uma abolício criminis. Então, ele está cumprindo pena por um fato que agora não é mais crime. É um mero pedido dirigido ao juiz da execução. Anotem aí, pessoal, súmula 611 do STF. Anotaram? 611 do STF e artigo 66, inciso 1º da LEP, Lei de Execução Penal, tá? É um requerimento Isso caiu já, viu, Salim? ao juiz da execução. Isso já caiu, que o Salim acabou de falar, essa súmula 611, o 66, inciso 1º da LEP, porque as pessoas têm uma falsa impressão de que se sobrevém a condenação, o cliente está cumprindo pena, e advém ali uma nova lei penal de alguma forma mais benéfica para o cliente, diminuindo a pena ou até mesmo reconhecendo o abolício criminis, a supressão daquela figura criminosa da nossa ordem jurídica. Aí o que as pessoas acham às vezes, Tainara? Ah, tem que ajuizar uma revisão criminal. Não, haveria até processualmente falando supressão de instância.
Porque a LEP diz no artigo 66 que são competências do juiz da execução penal aplicar a lei nova benéfica. Então, se o processo de execução não tramita em primeira instância, gente, sim ou não? Tramita perante o juiz da vara das execuções criminais ou vara das execuções penais. Isso é primeira instância. Se vem uma lei nova, para quem que a gente pede para aplicar a lei nova? O juiz que está ali cuidando do caso. Eu não tenho que ir para o tribunal, eu não tenho que ajuizar uma revisão criminal ou impetrar um habeas corpus, nada disso. Agora, se nós apresentamos esse mero requerimento perante o juiz da execução, olha, sobreveio lei nova benéfica, novatio legis in melius, artigo 2º do Código Penal, retroatividade da lei favorável. Se o juiz da execução penal indeferir esse pedido, aí caberia um agravo em execução. Claro, caberia um agravo em execução, porque eu tenho uma decisão proferida pelo juiz da execução. Mas aí, nesse caso, Salim, até na prática caberia habeas corpus. Nitidamente, haveria uma coação ilegal por não se reconhecer a aplicabilidade de uma lei penal mais favorável. Mas, havendo a decisão do juiz, aí sim caberia um agravo em execução. Agora, revisão criminal para isso, ela seria liminarmente indeferida pelo tribunal. Analice, seria uma petição para o juiz da execução. Uma petição. Excelentíssimo senhor doutor, juiz da execução, tá? Da vara de execuções penais, pontinhos. Aí tu vai dizer que o teu cliente, que vai ser o preâmbulo ali, né? Já qualificado, porque obviamente ele está cumprindo pena, e tu vais fazer um pedido, tá? Dirigido ao juiz, com fundamento, tanto na súmula 611, STF, quanto no 66.1 da Lei de Execução Penal. É uma petição, um requerimento, um pedido para o juiz da execução. Tá? Não cairia como peça isso, poderia cair isso em discursiva, gente. Conta o casinho prático do cliente cumprindo pena, e aí no curso da execução penal sobrevém uma lei nova, foi amplamente divulgada na mídia, e aí a esposa do seu cliente vai até teu escritório. Ó, doutor, eu ouvi falar que veio uma lei nova. Qual seria a medida cabível para que essa lei fosse aplicada em prol aí do cliente? Um mero requerimento dirigido ao juiz da execução penal com fundamento no artigo 66, inciso 1º da Lei de Execuções Penais, sendo que não caberia revisão criminal, súmula 611 do STF. Ok, gente? Galera querida, amanhã às 9 horas, se preparem porque nós estaremos juntos por 2 horas, tá? Das 9 às 11, tá bom? Arthur, encerramos então. A equipe aqui tem que começar outras lives aqui com colegas de outras disciplinas. E amanhã às 9 nos encontramos para a nossa derradeira revisão rumo à aprovação. Não esqueçam que às 18 horas do domingo a gente está junto com vocês ao vivo no Gabarito Extraoficial, tá bom? Tá bem, galera? Um beijo para todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus aí, tá? Até mais. Abraço.